Bom, galera, eu preparei junto com todo esse material que nós estamos trabalhando há algumas semanas, preparei uma revisão assim, focando nas principais partes do que a gente viu em relação à função de segundo grau. Então, inicialmente eu peguei um exemplo que vai estar lá no arquivo em anexo aí do Word, tá? Para vocês terem. E eu vou aproveitar, vou simplesmente pegar as informações para a gente resolver, para ver se ajuda vocês nessa revisão também, tá? Diz assim: estima-se que para um exportador ali o valor V de X em milhares de reais do quilo ali de certo minério seja dado pela função V de X é igual a 0,6x ao quadrado menos 2,4x mais 6, sendo X o número de anos contados a partir de 2010. Primeira pergunta: entre que anos o valor do quilo ali do minério diminui? Bom, e depois qual é o valor mínimo atingido pelo quilo ali desse produto? Primeira coisa que nós vamos fazer, pegar a função, essa mesma aqui, tentar fazer a báscara, o vértice, expressar num gráfico, que daí fica mais fácil da gente visualizar as informações que estão pedindo, tá? Então, primeira coisa, eu tenho o meu A valendo 0,6, o meu B valendo menos 2,4 e o meu C valendo 6. Então, vou começar pelo delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Bom, eu vou dar meio uma colada aqui, tá? Porque eu já tinha feito antes. Menos 2,4 ao quadrado dá 5,76 e 4 vezes 0,6 vezes 6, isso vai dar menos 14,4. Se eu diminuir esses dois, eu vou ter o valor menos 8,64. Bom, parei aqui porque delta negativo não temos muita coisa que fazer. Mas não esquecer que a gente consegue encontrar tanto o XV quanto o YV, tá? Em relação ao meu XV, é menos o B, então mais 2,4 sobre 2 vezes o A. 2 vezes 0,6 vai dar 1,2. Dividindo esses dois, eu encontro 2. Meu YV, pela fórmula, é menos o delta, como ele já é negativo, então vai ficar positivo, sobre 4 vezes o A. 4 vezes 0,6 vai dar 2,4. Isso eu vou ter 3,6. Bom, de posse desses valores, então, eu vou colocar eles todos num gráfico e a gente analisa as perguntinhas depois. Não tenho báscara, eu só tenho meu vértice. O meu X vale 2, o meu Y 3,6. Vou colocar mais um ponto aqui que eu tenho certeza que vai aparecer, que é o meu C, que foi o que a gente acabou de ver dentro da análise ali dos gráficos. O C, ou seja, o 6, significa que o gráfico vai cortar por ali, tá? Vai atravessar naquele lugar. Ou seja, o meu gráfico vai fazer algo assim e algo assim. Nesse formato feliz? Sim, nesse formato feliz, porque eu tenho o meu A positivo. Bom, montado o gráfico, agora a gente vai ter que interpretar as suas perguntas. A primeira era: entre que anos o valor ali do quilo do minério diminuía? Não esquecendo que esse nosso gráfico, ele começa aqui a partir de 2010, que seria o meu tempo. Deixa eu pegar o preto aqui, fica mais fácil. 2010 seria o início do meu gráfico aqui, ó. Esse primeiro ano seria o 2011. E esse meu segundo ano seria o meu 2012. A minha pergunta é: em que elementos ali do meu gráfico eu tenho o preço do minério diminuindo, ou seja, ele está decrescendo nessa parte aqui, que inicia em 2010 e vai até 2012. Tá, mas o meu gráfico iniciou antes. Sim, mas como eu começo a contar a partir de 2010, né, porque é o início do meu gráfico, eu vou pensar daqui
até aqui que diminuiu, ó. Diminuiu entre os anos de 2010 e 2012. Então, poderia ser, na letra A, entre 2010 e 2012. Né? Decresceu daqui até aqui, ou seja, de 2010 até 2012. Na letra B, qual é o valor mínimo atingido pelo produto? O menor valor que a gente tem aqui no nosso gráfico vai ser esse cara aqui, ó. Por quê? Porque até aqui ele vai estar bem maior, né? Que a gente está no 6, vai diminuindo até 3,6 e depois a tendência é aumentar. Então, o meu menor valor é 3,6. Mas não esqueçam que isso aqui está em milhares. Então, 3,6 milhares representam R$3.600, certo? Vamos para o próximo. Bom, nesse outro exemplo, foi mais ou menos o que a gente viu na última videoaula, ó. Eu quero analisar os sinais de cada uma dessas funções em relação ao A, o B, o C e o delta. Bom, no primeiro, se eu observar, gráfico triste. Gráfico triste, eu tenho o meu A negativo. Vou olhar o meu movimento do gráfico. O meu gráfico inicia aqui e está subindo. Subindo a ladeira, então o meu B é positivo. Em relação ao C, o C está nesse espacinho aqui. O meu C, como está embaixo aqui do meu eixo do Y, então o meu C é negativo. O delta, eu cortei, ou o gráfico atravessou em 2 lugares o eixo do X. Atravessou em 2 lugares, o meu delta ele é positivo. Efeito Carreto. Na segunda, se eu observar, eu tenho sorrisinho feliz. Sorrisinho feliz, então o meu A é positivo. Em relação ao B, é onde atravessa o eixo do Y. Se vocês observarem, está atravessando exatamente no centro do sistema cartesiano. Se é no centro, então esse meu B, ele é igual a zero. E se o meu B é igual a zero, como atravessou exatamente no ponto onde o Y é zero, então o meu C também é zero. E mais, se a gente observar, o gráfico está encostando no eixo do X. Logo, o meu delta também vale zero. Todo o povo ali vale zero, quase, a não ser o A. Na letra C, sorrisinho feliz, então o meu A positivo. Em relação ao B, o meu gráfico está descendo. Gráfico descendo, o meu B é negativo. Essa parte positiva do meu Y, então o meu C é positivo. Em relação ao delta, meu gráfico está encostando no eixo do X. Se ele encostou, então o meu delta ele é igual a zero. Na última, na letra D, eu tenho, pelo movimento do gráfico, um sorrisinho triste. Então, meu A é negativo. Em relação ao B, o gráfico ele está subindo. Então, o meu B é positivo. Mas nessa parte que atravessa, eu tenho valores negativos para Y. Logo, o meu C ele é negativo. O delta, o gráfico está encostando aqui no eixo do X. Então, eu tenho o meu delta igual a zero, certo? Vamos mais. Bom, a questão 3. Calcule o valor de m na função mx na 2 menos 2x mais m para que ela passe pelo ponto 1 e 5. Lembrando que um ponto tem sempre uma coordenada aqui em x, outra em y. E mais, esse f de x, pelo que a gente viu lá no conceito de função, ele representa sempre o meu y. Bom, eu quero descobrir o valor do m. E eu tenho o valor de x e o valor de y, que fazer? Ora, só substituir. Onde tem o y eu vou trocar por 5, onde tem x eu vou trocar por 1. Isso ficaria, o y vale 5, o m eu não sei, esse x vale 1,
Esse x também vale 1 e o meu n. Bom, vou calcular. 5 igual 1 ao quadrado dá 1, m vezes 1, n. 2 vezes 1 dá 2, mais n. Bom, m mais n dá 2n. E o meu trabalho agora vai ser isolar. Letras para um lado, número para o outro. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou passar esse 2 para cá. Ele está diminuindo aqui, logo ele passará somando. Opa, esqueci aqui. É um m com 4 pernas. Esse 2 ele está multiplicando, se quiserem ficar, para ficar melhorzinho, ó. Esse 2 está multiplicando, ele vai passar depois dividindo, ó. Se quiserem deixar 7 sobre 2, se quiserem dividir... aqui até ficou uma perna a mais, vou aniquilar ele, coitado. Agora sim, melhorou. Tá? Resolvida a questão, feito correto o valor de n, ou vocês podem escrever como 7 sobre 2, ou como 3,5. É a preferência de vocês, então. Bom, nesse último, diz assim, o gráfico seguinte representa a função quadrática dada por y igual a 3x na 2 mais bx mais c. E pergunta quem são os valores de b e c, sendo que o gráfico representado é isso aqui. Bom, primeiramente, se a gente observar, esse 5 e esse 50, na verdade, seria o nosso vértice da função. Então, eu vou representar aqui, ó, o meu vértice é o 5 ligado com o meu 50, ou seja, isso é o meu xv, isso é meu yv, certo? Bom, o que eu tenho então? Em relação ao meu vértice em x, eu tenho uma formulazinha, não tenho? xv é igual a menos b sobre 2 vezes o a. O meu xv, nesse caso, é o 5, menos o meu b, se eu extrair aqui os valores, o meu a é menos 3, o meu b é o próprio b e o meu c é o próprio c. Então, vou colocar menos o b sobre 2 vezes o a, que é o menos 3. Bom, vou multiplicar ali embaixo. Menos 6. Menos b e menos 6, eu consigo transformar essa fração toda em positiva. Menos dividido por menos daria mais. Esse 6 está dividindo, passa para cá, multiplicando. 5 vezes 6, 30. Então, eu tenho que o meu b vale 30. Achei uma ideia? Ótimo, achei uma delas. Mas eu preciso ainda descobrir quem é o meu c. E se eu observar... como isso daqui é um ponto, esse YV também é o valor de Y. Então, o que eu poderia fazer? Exatamente da mesma forma que a gente realizou a questão anterior. Eu vou trocar aonde tem o Y, eu vou trocar por 50. E aonde tem o X, eu vou trocar por 5. Para quê? Para a gente descobrir quem é esse cara aqui. Certo? Vou fazer isso então. No lugar do Y, eu vou colocar o 50. Aqui, no lugar do x, eu vou colocar... opa, o x é 5. Esse b aqui, a gente calculou, é 30. Esse x, ele vale 5. Mais o c, que é o que eu pretendo calcular. Então, parte por parte. Por onde? Vamos começar pela potência. Então, 50 igual a menos 3 vezes 5 ao quadrado dá 25. 30 vezes 5 dá 150. Mais o C. Vou ter menos 3 vezes 25 dá menos 75. Mais 150. Mais C. Vou diminuir aqui primeiro. 150 menos 75, eu vou ter 75. Vou isolar, vou passar o 75 que está somando, vou passar diminuindo.
50 menos 75 vai ser menos 25. Então, na verdade, a função que eu estava procurando desde o início, agora eu sei quem é o meu B e quem é o meu C. A função que representa esse gráfico aqui será ou é 3x na 2. O meu B que vale 30, então mais 30x, mais o C que vale menos 25. Descobri o A e o B, aliás, o B e o C, feito carreto, ponto final. Galera, isso é uma revisão. Não adianta dizer, ó, vi tudo isso, entendi, tô preparadíssimo. Não, não estará, tá? Porque uma ideia é eu fazer, outra ideia é vocês realizarem. Aí que surgem as dúvidas, certo? Estudar, estudar e estudar. Beijo, até!